Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Que você faça um extraordinário dia, que Deus abençoe e guarde a vida de cada um de vocês. Novo mês, né? Novo propósito, novas oportunidades, grandes mudanças, grandes coisas que Deus tem para cada um de nós. Então vamos fechar os seus olhos, vamos orar e vamos deixar que Deus nos direcione mesmo nesse mês de agosto, nesse mês que, sem dúvidas, será extraordinário. Senhor Deus Pai, Senhor Deus meu, gratidão, papai, por mais um mês. Gratidão por um início, ó Pai, de uma nova jornada, o início de algo que o Senhor fará de forma extraordinária. Queremos te entregar aqui não só o nosso mês, mas o resto do nosso ano, o nosso coração e a nossa vida. Nós queremos começar o dia te convidando, ó Pai, para poder fazer parte do nosso dia, parte da nossa jornada, parte da nossa vida. A gente entrega o nosso dia ao Senhor, para que o Senhor venha nos direcionar, para que o Senhor venha falar ao nosso coração, para que o Senhor venha transformar nossa vida, para que o Senhor venha trazer a cura, a transformação e a restauração. Pai, nós não queremos uma intimidade com o Senhor, uma vida com o Senhor, pelo que o Senhor pode fazer por cada um de nós. Nós queremos te buscar por quem tu és. E para que a gente cumpra aqui na terra aquilo que o Senhor quer que venhamos a cumprir, precisamos do seu direcionamento. Precisamos que o Senhor nos mostre qual é o caminho. E mesmo que às vezes incerto, ó Pai, nós queremos seguir aquilo que o Senhor venha falar. Então, nesse momento, abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos para que a gente esteja sensível a Ti. Porque quando a gente não te ouvir, a gente te vê, e quando a gente não te vê, a gente te ouve. Então, também aguça o nosso sentir, porque quando a gente nem te vê, nem te ouvir, que a gente sinta qual é a direção certa. Nesse momento de coração, ó Pai, rasga o nosso coração e a nossa mentalidade, para que nós venhamos aprender justamente aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Nos mostrando, ó Pai, qual direção seguir. Eu te peço, Deus, em nome do Senhor Jesus, comece a mudar a nossa história, o nosso coração, a nossa mentalidade. Comece a nos guiar dentro do teu querer e da tua vontade. Comece a nos dar essa direção para que nós venhamos viver a vida que o Senhor quer que venhamos a viver. Que nesse momento eu simplesmente me esvazie de mim mesma, Deus, e que o Espírito Santo do Senhor me tome. Que eu seja apenas um instrumento do Senhor aqui na terra, ó Pai, para poder trazer a palavra que o Senhor tem para cada um de nós. Então já começa a me preparar, Pai, começa a me transformar, Pai, começa a me usar conforme o teu querer e a tua vontade. Eu te peço, Deus, tenha total liberdade em nosso meio, porque na tua palavra fala, onde 2 ou 3 estiverem reunidos ali, o Senhor se faz presente. Então seja presente aqui hoje e tenha total liberdade, ó Pai, porque é para o Senhor. Isso não é para mim, isso não é pelo projeto, isso não é pelas pessoas que estão aqui presentes, não é por quem assiste no gravado. Isso é totalmente para ti. Isso é totalmente para o Senhor. Então nos dê a direção, Pai. Fala ao nosso coração, Senhor. Transforma a nossa vida hoje. E eu te agradeço por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz. E peço para que o Senhor continue falando cada vez mais em nosso coração. Nos direcione, Senhor. Abra o nosso coração para ouvir tua palavra, nos dê o discernimento para entender a tua palavra e nos prepare para viver esse mês que será extraordinário. Obrigada por nos escolher, obrigada por nos preparar, obrigada pelas grandes promessas que estão por vir. Te entregamos tudo, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Bom dia! Ai, que honra! Hoje a gente tem a Ramone aqui. Que saudade. Nossa, amei. Oh, que felicidade que eu tô. Não que eu não esteja feliz por quem me acompanha todo dia, tá, gente? Eu tenho muita felicidade.
Eu fiquei feliz por ela. Gente, vamos começar uma nova jornada. Quem estava presente ontem sabe que eu falei sobre direção. E eu queria até trazer sobre visão, que foi o culto ontem. Eu estava indo para um treinamento, estava indo para um estudo. De verdade, gente, estava pronta, assim. Eu já estava perto até do local do treinamento, do estudo. E eu me senti incomodada, eu me senti esquisita. E aí eu não queria ir, eu queria ir para o culto. Eu falei, não, eu tenho que ir para o treinamento, porque eu já dei minha palavra e tal. E comecei a falar, não posso, não posso, não posso. E aí eu peguei e falei, não posso, não vou. Vou pro treinamento. E eu peguei e falei, tá. E conversando com a Simone, gente, no último segundo, no último tempo, assim, eu tomei a decisão de que eu não ia para o treinamento e que eu ia para o culto mesmo. Melhor decisão da minha vida. Eu nunca fiquei tão em paz com essa decisão. E o culto foi sobre visão, foi extraordinário. Eu até queria trazer sobre o culto para vocês, mas eu preferi, vou compartilhar com vocês o link, que eu acho que vai ser melhor. E vou falar sobre o que a gente vai buscar, né, esse mês. Porque a gente buscou sabedoria, Deus nos ensinou a ouvir. Mas nesse novo mês, Ele está convidando a gente a seguir. E a direção de Deus muitas vezes não vai vir com um mapa, não, sabe? Tipo assim, faz isso para mim. Tem vezes que vai acontecer isso, sim, mas a maioria das vezes vai ser: levanta, sai da sua casa, sai da sua parentela, para uma terra que eu ainda te mostrarei. Ou seja, não é para esse caminho aqui, entende? Então, assim como Abraão, nós somos chamados para andar por fé e não por visão. E não por aquilo que nós estamos enxergando. A visão espiritual, ela é muito importante, até porque é através dela que a gente consegue seguir. Por isso que eu vou trazer para vocês o culto também como complemento de hoje. Mas nem sempre a gente vai entender para onde a gente está indo. Assim como 2 Coríntios 5, 7 fala, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. O culto falou sobre visão, mas é uma visão espiritual, não a nossa visão carnal, que realmente a gente nem sabe para onde a gente está indo. A nossa visão carnal nem mostra para a gente aonde a gente está indo. E aí eu quero trazer para vocês hoje sobre Abraão, mas de uma maneira diferente, né? Em Gênesis 12:1 fala, então o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Ou seja, não tinha um caminho certeiro, não tinha uma direção correta, era tudo diferente. E aqui a primeira parte que a gente entende é que a direção de Deus nem sempre será lógica, mas sempre será certa. Mas a gente pode achar que não está certo. Como lá atrás, vamos falar aqui do nosso propósito, né, de jejum e de oração, que não tinha nem nome de Reacende a Chama, era jejum e oração. A foto que o Ainder escolheu era uma mão, uma luz, depois ele trocou. Era o Ainder que fazia a descrição, para a gente trocar lá, e eram 5 pessoas participando, hoje a gente tem mais de 70 no nosso grupo. Simplesmente ali a gente tirava um tempo, fazia 21 dias de oração, 21 dias de jejum, não tinha gravado, não tinha nada, porque eu simplesmente ouvi um chamado dele. E hoje eu tenho coragem de contar quem eu verdadeiramente sou. Eu sou introspectiva, gente. Eu tenho dificuldade de olhar diretamente para a câmera. Se você pegar os meus vídeos, nessa gravação aqui é porque eu fico olhando para os quadradinhos e para mim. E aí, realmente, eu não fico olhando para a câmera mesmo, não. Mas até para gravar no Instagram, eu tenho dificuldade de ficar olhando diretamente para a câmera. Eu não consigo olhar olho no olho das pessoas muito tempo. Eu desvio.
Porque eu sou introspectiva, eu sou mais na minha, eu sou uma pessoa que, se eu for num lugar que não for os meus eventos, né, que ali eu sei a minha obrigação, mas vamos supor, fui no culto ontem, eu entro muda e saio calada. Se não vier alguém para conversar comigo, eu não converso. Não é porque sou sem educação, é porque eu não converso. Tive uma querida ontem lá no culto, ficou me gritando, eu custei a perceber que era comigo. Por quê? Porque eu entro no mundo e saio calado. Nisso você já para pensar o seguinte, é impossível alguém introspectivo, alguém com uma timidez nível maior, estar à frente de algo, ser um líder, se posicionar para ser visto. Mas eu ouvi a voz de Deus sem saber que nós teríamos um grupo de 70 pessoas, nós teríamos um devocional gravado, nós começaríamos um canal no YouTube. Eu não sabia de nada, gente. No YouTube. Aí você fica lá vendo, tem 5 visualizações, tem 2 visualizações, tem nenhuma visualização nos vídeos. Aí o que você pensa? Não vou fazer, não é isso. Não, tem que fazer, porque todo início é do zero. Todo início você não vai saber nem o que você está fazendo, nem como vai ser, e nem você não sabe. Eu não tinha a mínima ideia. Quantas vezes eu questionei a Deus? Abraão não questionou, não, eu questionei. Peraí, tem certeza? Eu? Assim como Moisés, eu lá nem sei falar. Assim como Moisés, eu nem tenho estudo bíblico, eu nem sou formada como teologia. Quem sou eu para poder falar da palavra? Quem sou eu para orar? Eu nem sei orar. Porque lá atrás, vocês não lembram? Era um texto, uma mensagem que eu recebia no meu WhatsApp, e eu orava muito para poder ter um direcionamento. E aí eu vinha com um direcionamento pequeno, mas a partir do momento que eu começava a dar os passos, o direcionamento foi aumentando. Depois ele foi virando um áudio. E aí Deus pediu para orar e eu pedi, pelo amor de Deus, que não, porque eu não sabia orar. Hoje eu faço 2 orações todas as manhãs no ao vivo. Que coisa. E você aí com medo de começar. E você com medo de seguir. Você com medo de fazer. É errado a gente falar vai com medo mesmo, porque o amor de Deus lança fora todo medo e o nosso próprio auto-amor, né, o amor próprio, lança fora o nosso medo para que a gente possa fazer o que precisa ser feito. Mas se não está conseguindo lançar fora o medo, vai com medo mesmo. Porque eu vim cheia de incerteza, cheia de medo, cansada, reclamava todo dia. Eu falava, não, não pode ser isso aqui para mim. Não faz sentido. Eu não dou conta. Só que assim como Abraão, ele não recebeu um destino, ele simplesmente ouviu um vai. Vai para algum lugar que eu não estou te mostrando agora. Mas eu preciso que você confie em mim para ir. Que loucura. Se fosse eu, não ia. Mas eu fui. Que dia que eu poderia imaginar ter um evento para 20 pessoas, que vai ser dia 17 ainda e que já está esgotado? Que dia? Vai. Mas para isso, exige confiança total. E mesmo que você não confie em você, confie em Deus. Porque Deus ele não vai trabalhar no conforto. Ele vai trabalhar no nosso propósito. E o nosso propósito vai ser desconfortável. Vai ser fora da nossa zona de conforto. Vai ser fora ali no que a gente tem o controle. Por quê? Porque é para ensinar a dependência dele, mostrar que muitas das vezes não vai vir da nossa força, do nosso braço. Vai ser dele. Na direção dele. É ele trabalhando pela gente. Então, a fé que Abraão teve é a mesma que nós precisamos ter.
Porque quando Deus muda os nossos planos, a gente precisa de uma confiança um pouco maior. Em Hebreus 11:8 fala: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Ou seja, a gente não precisa entender, a gente precisa obedecer. E a direção de Deus sempre vai tirar a gente do nosso conforto. Mas para chegar ao lugar do nosso propósito, precisa estar desconfortável. Porque se a gente pegar aqui, nós somos feitos de pó, correto? Então, nós temos um vaso na mão do olheiro, correto? Na palavra de Deus traz isso também. Para moldar um vaso, a gente espreme, né? Primeiro, porque ele precisa subir. Nem que você achate ele depois, mas ele tem que ser moldado. Para ser moldado, exige o quê? Dor. Ser espremido não dói, não? Espreme aí seu dedo ou sua mão. Não dói, não? Então, quando você está sendo moldado, na sua cabeça você vai achar que você está errado e você fez alguma coisa que Deus está te punindo e não o coração. Você não está errado, Deus não está te punindo, Ele está te preparando. Porque algo que Ele tem para você é muito maior, só que Ele não vai te falar o que é. Por quê? Porque Ele quer saber se você suporta o processo. Quanto mais você entregar o controle para Ele, quanto mais você aumentar o seu nível de fé, enfim. Daqui a pouco, na terceira parte, eu vou falar sobre isso. A segunda parte, a direção, ela pode começar no meio do deserto. Tá bom, amor? Mas ela não termina nele. O deserto é o quê? É a nossa prova mesmo. A nossa dificuldade mesmo. O caminho de Abraão, ele nem foi direto. Teve fome, luta, silêncio, teste. Mais do que isso, a promessa era: te farei pai de multidões e teria um ventre infértil. Tinha um ventre que não gerava filhos. Como serei eu, pai de multidões, se não gero filhos? A mulher dele era estéril. Como será você, né? Viver o teu milagre, a tua promessa, se você não sabe se posicionar. Como seria eu para viver a minha promessa se não sei falar? Se gosto de passar despercebida? Se tenho dificuldade ali de aparecer para novas pessoas? E esse teste é tão forte, gente, que a primeira vez que eu fui dar minha palestra lá na igreja só tinha a AD, que era minha conhecida, não tinha mais ninguém. Graças a Deus tinha a Denise, porque aí tornou-se menos desconfortável para mim. Mas foi muito desconfortável. Mas imagina, se a partir desse dia eu tomo a decisão de que eu ia parar. Foi muito desconfortável, Deus, eu não quero mais, não vou falar mais para lugares desconhecidos, não, só para quem eu conheço. Imagina, não iria cumprir o propósito. Ou seja, é no nosso desconforto que a gente cresce. Aí na semana seguinte, Dedê não foi, e não foi ninguém. Foi mais desconfortável ainda. Muito mais desconfortável. Parecia que ninguém estava prestando atenção. Parecia que ninguém queria saber sobre o assunto. Nossa, eu falei, eu quero fugir daqui. Eu vou fugir daqui. E aí? Respirei fundo e pedi a Deus numa nova direção. Porque se era Ele que tinha me colocado lá, algo eu precisava fazer para que mudasse a história. Fiquei desconfortável, mas fiz até o final. E voltei na semana seguinte. Na semana seguinte, eu já voltei com a autoridade. Quando eu cheguei lá, já tinha a Denise, já tinha a Ana, já tinha mais pessoas. Ou seja,
Deus me testou. E mesmo assim eu fui. E muitas das vezes, a nossa infertilidade está aqui, na nossa mente. Enquanto não curar aqui, não tem como acontecer no plano. Entende? Por quê? Porque a gente precisa suportar o processo. A promessa envolve o processo. E assim será como você. Em Êxodo 13:17 fala sobre a saída do Egito. Deus não guiou pela rota mais curta, pois disse: se enfrentarem guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Aqui ele está falando do povo de Israel. Mas Deus não vai ver o que você não vê. Deus vê. Desculpa, volta tudo. Deus vê o que você ainda não vê. É a pregação que eu trouxe para vocês também da semana passada. Quem não assistiu, assista. Eu vou trazer para vocês os feedbacks que eu recebi. Então, às vezes, ele te leva por um caminho que é mais longo, mas é para te preparar e para te preservar. Porque se amanhã ele te entrega aquilo que você não está preparado, você perde tudo. Você perde tudo. Então, começa a orar para Deus te preparar, não para Deus te entregar. Porque se ele te entrega fora daquilo que é seu, você perde. Abraão e Sara, quando começa a achar que Deus não ia cumprir a promessa, Sara pega Agar, a serva dela, e entrega. E ele tem Ismael. Quantas vezes a gente, por pressa, a gente passa por cima da promessa? Só que a gente entra na parte 3. O filho da promessa de Deus era perfeito, gente. A promessa de Deus é perfeita. Ela não vem pelas metades, não, tá? É perfeita. Ela é perfeita. Não vai ser um filho de uma outra pessoa. É sangue do teu sangue. A promessa era Sara e Abraão. Não era da serva. E aí a gente entra na terceira parte, que é a obediência ativa, para liberar a promessa que é invisível para a gente. E aí vem: farei de você um grande povo e te abençoarei. Abraão não conseguiu ver, mas ele obedeceu. E quando ele obedeceu, o futuro se abriu. Muitas promessas só vão acontecer no nosso movimento. Se eu tivesse desistido lá atrás, como eu quis desistir inúmeras vezes do propósito do devocional, a gente teria, que nem era devocional na época, a gente teria esse aqui, essa comunhão. E não sei para vocês, mas viver o 31 dias de Provérbios, para mim, foi algo surreal. Assim, não se mede, de verdade, tudo que nós vivemos, pelo menos para mim. A minha vida mudou, assim, da água para o vinho. Meus pensamentos, meu posicionamento depois desses 31 dias, eu sou uma nova pessoa. E eu já recebi um feedback que eu vou postar hoje, até no Instagram, que uma pessoa também trouxe que parece que existe duas pessoas. E fala, cara, quando eu olho para trás, eu não sou a mesma pessoa. Então é o quê? Movimento. Nós vamos ser moldados a partir do momento que a gente está em movimento. E se você tiver dúvidas, anota aí. Atos 7:3-5. Também vai reforçar que ele andou guiado por uma promessa, não por provas. Não é Deus me prova se é isso aqui. Não, Deus me direciona. Por isso que nós vamos orar esse mês todo por direcionamento. Porque ele precisa nos direcionar. Quando ele começa a direcionar Abraão, Abraão vai e começa a obedecer. E aí quando Sara, né, nem foi Abraão, quando Sara duvida, ela atrasa a promessa. Assim como o povo no Egito duvida da terra prometida, atrasa a promessa. Então, o que a gente precisa começar a fazer, Lívia, para que a promessa não seja atrasada? Entregar o controle. Porque se você espera para ter certeza antes de obedecer,
antes de fazer, a gente vai ter que ser preparado um pouquinho mais de tempo. Porque Deus honra quem age com fé. E a fé exige a gente entregar verdadeiramente o controle. Se você não entregar o controle, não tem como. Não vai acontecer. E entregar o controle é o maior passo para a nossa vida extraordinária, para o rumo ao extraordinário. Abraão largou tudo, família, terra, segurança, gente. Ele abriu mão até do dinheiro dele. Você tem noção de que é isso? Não é só deixar a família para trás e ir. Ele deixa os bens, ele deixa segurança, ele deixa trabalho, ele deixa tudo para trás. Mas ali Deus deu ele uma visão, que é por isso que eu quero que vocês assistam o culto de ontem, para enxergar o que você não está enxergando. Por quê? Porque não é com o olho humano, a visão é espiritual. A partir do momento que você enxerga com a sua visão espiritual, você vai enxergar o que ninguém está vendo. Quantas pessoas não devem ter falado, Abraão tá ficando louco? Gente, eu pausei, por Deus, todos os meus projetos. Todo mundo fala comigo, Lê, você é muito doida. Projeto que já fluía todo mês, 80 pessoas, 70 pessoas, 50 pessoas, 40 pessoas no mínimo. Eu pausei. Por quê? Porque eu precisei sacrificar algo para que Deus me honrasse. Ninguém está enxergando o que eu estou enxergando lá na frente. E às vezes você vai ter que se abdicar de algumas coisas para que outras possam acontecer primeiro. Eu precisava reestruturar o Reacende a Chama para que ele começasse a fluir, até mesmo se precisar sem mim, para depois voltar com os meus projetos. Vou voltar antes do final do ano, tá? Se prepara, outubro. Era para ser por agora e eu estou começando a tomar a decisão de que eu quero para outubro, que eu acho que vai ser o que mais vai engajar. Então, quando você consegue entregar o controle para ele, por mais que você tenha medo, por mais que você tenha insegurança, nós vamos começar a ser guiados. E quem é guiado por Deus vive milagre. Que a pessoa que quer uma segurança nunca vai ter. Não adianta. O que eu vivi durante esses 31 dias, gente, foi para rir, chorar, desistir, jogar tudo para o alto, porque eu sempre fui uma pessoa que eu gosto de segurança. Meu tem que ser muito controlado, tem que ser tudo muito certo. Se não é certo, eu não vou. Só que eu tive que aprender a entregar o controle. Se a gente não entregar o controle, não vai cumprir aquilo que ele está prometendo para a gente. E em Provérbios 3, 5, 6 fala: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoia ao seu próprio entendimento. Eu, por muitas vezes, queria fazer a minha parte a partir de Deus, mas não é. A gente precisa plantar, regar, esperar. Não tem como você vir começar a descascar a semente e falar, brota aqui. Não. Tem que esperar. E quando a gente reconhece, continuando o Provérbios, reconhece o Senhor de todos, em todos os seus caminhos, ele endireita as suas veredas. Ou seja, ele vai mudar a tua rota. Ele vai mudar o teu caminho. Quando eu comecei e falei, tá, e aí, Deus, então o que o Senhor quer para mim? Eu quero que você para tudo e foca no que precisa crescer. Engraçado, né? O que precisa crescer não me dá dinheiro. Eu faço de graça. Ok. E aí? Ele vai te levar no pó, vai te ensinar que você não precisa do dinheiro. Nós precisamos do dinheiro, ok? Mas a gente vive sem ele. Ele te ensina a baixar o seu padrão de vida para você viver da forma da dependência dele, para depois te colocar de novo lá no alto. É uma loucura isso. Por quê? Porque sem direcionamento você não vai. Sem fé você não vai. Sem obediência você não vai. Sem visão você não vai. Por quê? Porque parece loucura. Parece loucura. Mas aí quando você começa a obedecer, coisas loucuras começam realmente a acontecer.
Em breve eu vou contar para vocês um testemunho. Mas como eu ainda estou em guerra espiritual por esse testemunho, é em breve. Uhum. E aí, por isso que eu tomei a decisão de que nesse mês nós vamos buscar não entender, buscar obedecer. E então a gente vai ativar a nossa fé e a nossa obediência para ter uma direção. Então, quando a gente buscar por direção, nós já oramos esse ano por obediência, se não me engano. Então, a gente já tem obediência já. Agora a gente vai orar por essa direção, para que ele direcione a gente dentro daquilo que ele quer. Para que a gente viva a vida que ele tem preparado para a gente, que é muito melhor do que algo que a gente espera. Deus, às vezes, gente, ele vai te dar só uma palavra. Ele está esperando você agir. Enquanto você não age, não vai acontecer. Ele não vai te mostrar tudo. Porque ele quer que você pegue na mão dele e vá com ele. Imagina se ele virasse para José, Abraão até que, né? Mas vamos supor, José, eu vou fazer você ser governador do Egito. Nossa, uau! Mas antes de você ser governador do Egito, você vai ser vendido pelos seus irmãos, você vai virar escravo. Quando você for escravo, você vai ser tentado, a mulher vai querer ter um caso com você, você ainda vai ser preso injustamente porque ela vai falar que você abusou dela. Na prisão, você vai ser esquecido, mesmo quando você se torna um líder dentro da prisão, você vai revelar um sonho e o cara vai esquecer de você. Mas aí, depois de muito tempo, José, eu vou te colocar lá para ser governador do Egito. Eu ia falar, obrigado, pai, não quero não. Não, pode escolher outro, tá? Por muito menos, Abraão falou com isso. Falou, não. O senhor está escolhendo a pessoa errada, eu não quero, não. Tem que ser o povo do Egito? Não. Não sei nem falar. Eu sou gago. Obrigada. Por muito menos eu falei, não, Deus, eu acho que o senhor errou. Eu não. Só que aqui ele mostra que ele está tirando uma palavra. Vai caber você escolher se você vai ou não. Abraão não sabia o caminho. Eu não sabia o caminho. José não sabia o caminho. Mas a gente conhecia quem chamava. Então a verdadeira direção é ouvir a voz, ou enxergar, ou apenas sentir. Na verdade, não é uma lógica. Não é uma lógica. Trazendo para vocês aqui a última parte do ensinamento, eu me tornei membro da Boas Novas, sei lá, acho que foi em abril, não consigo me lembrar agora. E ali eu comecei a minha jornada dentro da igreja e tomei a decisão de que eu queria servir. Só que toda vez que eu marquei para servir lá, não fluía. Dava em datas de coisas muito importantes. Uma delas, por exemplo, foi o aniversário do meu afilhado. Então, como que eu deixava de estar no aniversário do meu afilhado? Tudo bem, eu quero servir a Deus, mas o aniversário do meu afilhado, ela me avisou, sei lá, 6 meses antes, a data, justamente para eu não ir, não deixar de ir. Então, ali eu falei com Deus, eu não posso. No próximo dia de curso eu faço. Né? Há tempo para todas as coisas. E aí foi quando eu tomei a decisão, né, de que eu faria o curso ontem. Só que antes de eu fazer o curso ontem, Deus me convidou para. Deus abriu a porta para eu dar uma palestra em uma igreja que não é a minha igreja. E aí eu falei, que loucura, não vou, né? Não queria nem ir na reunião. Mas quando a gente começa a querer estar sensível à voz de Deus, é uma loucura, gente.
Eu falei, eu não vou, a minha primeira experiência com a igreja nem foi boa. A Ramone sabe, a Ramone estava no dia que eu estava lá. Não foi boa. Eu achei muito esquisito. Confesso que eu achei esquisito demais. E aí fui lá dar palestra. E aí não acabou. Era para ser 3, encerrar no mês de julho. Estarei lá o mês de agosto todo, todas as terças-feiras, conduzindo a reunião. E ainda estarei lá nos domingos também, porque a gente vai fazer um projeto lá, esse mês, que se chama Eu Mais Um. Esse projeto, na verdade, ele acontece em todas as PAS, em todas as igrejas da Church. E ele acontece no mundo todo, porque acontece no Japão também. E eu tive a honra de ser convidada para fazer parte desse, que é justamente a gente levar outras pessoas. Ou seja, eu achei que era uma direção, eu estava ali numa direção da Boas Novas, e Deus está me trazendo para uma outra direção. Por isso que é muito importante a gente ouvir a voz dele. Entende? Por quê? Porque é ali que eu fui entendendo. Peraí, eu estou aprendendo aqui, mas Deus quer me usar aqui, então eu preciso estar aqui. E aí eu quero já deixar o convite para vocês, né? Domingo eu estarei lá, provavelmente só na parte da noite, mas lá tem o culto às 10 e às 18, mas eu estarei nos às 18. Quero convidar que você seja o meu mais um. Quero convidar para que você esteja lá comigo, né? O meu convidado de honra, a pessoa que vai estar ali para florescer comigo. E se você sentir no seu coração, vá. Eu quero muito a tua presença. Se quiser levar mais alguém, que tenha mais um com você. Que eu não me prendo a uma pessoa só, não. Eu sou uma egrégora. Então, se você sentir no seu coração, venha comigo, né? Vai ser agora, no domingo, depois de amanhã, né? Às 18 horas eu estarei lá. Mas se você quiser ir às 10 e avisar os meninos, eu vou deixar avisado, né? Quem quiser ir às 10 e me avisar, eu vou deixar avisado que você vá para receber você com muito amor e carinho. A maioria não é de Minas, então a gente dá uma estranhada a princípio, mas confesso que paranaense, nordestino, gente, eles têm um coração bom, tá? Porque a maioria deles é nordestino. Ele tem um coração bacana. Então, se permita. Sente no seu coração, se você sentir o chamado, esteja lá comigo nesse domingo e eu vou ficar muito feliz com a tua presença. E aqui eu quero mostrar para vocês isso, que é o quê? A direção. Às vezes a gente acha que nós estamos no caminho certo, seguindo aquilo que está na nossa cabeça. Por quê? Porque a gente quer seguir aquilo que a gente acha. E quando a gente para e começa a pedir a Deus direção, Pai, mas e aí, o que o Senhor quer? Porque foi tudo muito confuso para mim, gente. Eu chorei muito, eu não estava entendendo, eu fiquei nervosa, eu fiquei ansiosa, porque mudança aqui no nosso propósito do Reacende a Chama, mudança no meu trabalho, aí mudança desse trem da igreja, só mudança, 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 que loucura. Aí eu falava, nossa, não vou dar conta. Detesto mudança, odeio mudança. Não é à toa que eu moro na mesma casa, praticamente. Saí, morei um tempo no Cachoeirinha, depois fui para casa da minha avó, mas depois trouxe as coisas para minha casa e moro na minha casa até hoje. Detesto mudança. Nossa! Quando eu sair aqui, eu vou aprender a mudar, né, gente? Porque a gente evolui gradativamente. Vou sair daqui para minha casa, da minha casa eu vou sair para uma casa maior, da minha casa maior eu vou morar numa mansão ainda. Disso eu tenho certeza. Não peço a Deus a mansão, não. Peço a Deus para que me use. Mas eu sei que através disso a gente tem a nossa recompensa. E não faço pela recompensa, faço pelo amor. E quando a gente escuta essa voz, coisas loucas acontecem, mas são coisas loucas te levando para dentro daquilo que ele quer que aconteça. Então esteja sensível, por mais que pareça loucura, para que ele comece a te direcionar e ele comece a te mostrar aquilo que ele verdadeiramente quer que aconteça na tua vida. Quando eu contar para vocês o meu testemunho, diz ainda que foi dia 14, né? Dia 14 de julho, que eu falei, gente, eu tô tendo uma visão muito louca. Antes de julho terminar, eu tive a certeza. Eu tive a prova de que Deus falou assim, é isso mesmo, tá? Você não tá ficando louca, não. Só não aconteceu ainda, mas talvez ainda aconteça esse ano, para eu contar testemunho para vocês. Mas é muita loucura, vocês vão ficar de boca aberta.
Por quê? Direção. Nós precisamos de direção. Nós não precisamos saber aonde é. Nós precisamos. Hoje é que dia? Hoje é dia X. Ótimo. Hoje eu tenho que ir para onde? Nesse lugar aqui. Então vai. Não, hoje você só tem que andar. Não vou falar para onde é ainda não. Vai. Acorda para a vida. Hoje você precisa começar a postar na internet. Não, amor de vergonha. Pois é. Comece a fazer. Mas Lívia, fica feio, fica nada. Quando eu comecei, eu quebrei até minha cortina. Eu tinha que ter esse vídeo, eu apaguei. Mas eu tinha que ter o vídeo. Quando eu comecei, eu quebrei a cortina do meu quarto. Eu nunca estive perfeita para começar, não. E eu era teimosa, falava, Deus, não é isso. E Deus me mostrando dia após dia que era. Então comece a fazer. Lívia, mas eu não sei tudo. Você nunca vai saber tudo. Mas ouse ser ruim em algo novo. Porque só você sendo ruim que você vai chegar lá. E eu vou te dar a prova para a gente encerrar. Começamos no canal do YouTube tem poucos dias, poucos meses, né? Já tem mais de um mês já. No YouTube hoje, que a gente estava fazendo todo dia. Quando a gente faz todo dia também não gera um gatilho de escassez, gente, aí a pessoa não se entrega muito para fazer, não. Ó, visibilidade: 2, 3, 2, 1, 4, 5, 4, 4, 5, 12, 7, 2, 12, 19, 7, 5, 6, 5, 7, 6, 7, 7, 11, 8. Enfim, vamos lá para trás, lá no primeiro vídeo que eu postei, que nem foi do devocional. 141, mas isso tem um ano. Tem mais de um ano. 141. É isso? Cadê? Não, tem um ano não. Que data que foi? Abri aqui só pra gente poder ver. Foi um áudio de reprogramação mental, tem 11 meses. 141 de visualização. 141, aí você vai falar pouco, né? Pouco, eu também acho pouco. Acho pouco. Para 11 meses, pouco. Mas e se eu não postasse? A gente atingir esse pouco? Não ia. Não ia. Então, se a gente não ousar a começar, não tem como a gente atingir o resultado que a gente quer. Se você não ousar a fazer, nós não vamos chegar lá. Ouse a ter a direção de Deus e mesmo que pareça maluquice, se permita. Você não vai se arrepender. Abraão tem quantos anos, né? Que Abraão já se foi. E nós somos da linhagem de Abraão, gente. Já parou pra pensar nisso? A mulher dele era estéril, tá? Se você não lembra. Ela foi mãe na velhice. Talvez você ache que você já tá velha para começar seu novo projeto. Eu quero dizer que você não tá velha, não. Abraão foi pai de velhice. Sara foi mãe na velhice. E através disso saiu uma multidão. Deus cumpriu a promessa dele. Mas para ele cumprir a promessa na sua vida, você precisa ir na direção que ele quer. Você precisa ter ousadia para poder abrir mão de projetos, de sonhos, de coisas que não te cabem mais, de lugares que não te cabem mais, para começar a fazer aquilo que ele quer. E é muito difícil, gente. Muita gente vai ficar com raiva, muita gente vai sair do seu caminho, mas simplesmente vai acontecer aquilo que
Ele quer que aconteça. Vai se cumprir a promessa dele na sua vida. Aceita a direção dele. Então eu te convido para que nesse mês nós estejamos juntinhos para orar todos os dias às 6:30 da manhã, independente de onde você estiver. Pare uns minutinhos, ore, pedindo a Deus direção. Vamos unir a nossa fé, porque quando a gente se une, gente, a gente rasga o céu mesmo. A oração, né, aquele filme da Fé para o Impossível mostra isso. Da união das pessoas orando por uma mesma causa. O quanto Deus não age. Então nós vamos unir a nossa fé para que Deus rasgue os céus e nos dê essa direção. Para que a nossa vida venha a ser transformada, para que a gente comece a viver aquilo que Ele quer que nós venhamos a viver. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus Pai, Senhor Deus meu, gratidão, Pai amado, por iniciar esse mês com tanta sabedoria, com esse direcionamento, com essa palavra surreal, que acende assim um fogo no nosso coração, né? Porque mesmo que dá um medo, um friozinho na barriga, a gente começa a entender que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Então, Pai, eu já começo a te pedir nesse momento, nos direcione nesse mês, ó Pai. Começa a nos levar nos lugares que precisamos estar, começa a nos conectar com pessoas que precisamos nos conectar, começa a fazer sobre a nossa vida aquilo que nós precisamos fazer, começa a nos direcionar, ó Pai, para estar em lugares, com pessoas, com as conexões certas, para que comece a se cumprir na nossa vida a tua vontade e o teu querer. Nos direcione, Senhor, começa a nos mostrar onde a gente precisa colocar os nossos pés, mesmo que a gente não enxergue o chão. Comece a nos mostrar onde a gente precisa ir, mesmo que a gente não entenda a direção e nem aonde vamos chegar. Pai, literalmente começa a dar visão para o teu povo, para enxergar assim como eu enxerguei o meu barquinho, com o pôr do sol, o nascer do sol, lá longe num riacho grande. Naquele rio gigante, ó Pai. Começa a dar ao teu povo um direcionamento que talvez eles nem vão entender hoje. Uma visão de que eles nem vão entender hoje. Mas eles vão saber, ó Pai, que eles precisam permanecer ali, mesmo na dificuldade, mesmo no tempo de tristeza, mesmo naquele tempo de angústia, ó Deus, eles vão saber que eles precisam continuar ali com o Senhor. Então, Pai, eu te peço, por favor, fortaleça a nossa fé, ó Pai, e nos ensina a ter completamente a confiança, Pai, e a dependência do Senhor, para que a gente te entregue o controle, porque a nossa maior dificuldade hoje, Deus, é entregar o controle nas tuas mãos. Porque o mundo exige de nós esse controle, ó Pai. Então, se o Senhor exige de nós, a entrega desse controle nos ajuda a te entregar. Porque hoje o nosso maior desafio é justamente entregar esse controle. Nos ajuda, Pai, a te entregar o controle, por favor. Começa a mudar o nosso coração, ó Pai. Muda a nossa direção, muda a nossa rota, faça o que for preciso, Senhor. Para que nós venhamos a viver nessa dependência, para que venhamos a viver, ó Pai, dentro daquilo que o Senhor quer que venhamos a viver, para que venhamos a viver, ó Pai, agora o extraordinário do Senhor aqui na terra. Ó Pai, eu chego a me emocionar com tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós, mesmo que a gente nem entenda. Não deixa a gente desistir, não, Pai. Traça um novo caminho. Muda a nossa história, muda a nossa direção, muda a nossa visão. Faça o que o Senhor bem entender, dentro daquilo que é a tua vontade, o teu querer. Nós queremos viver a vida que o Senhor tem pra gente, não a vida que nós queremos viver. Por isso nós entregamos a nossa vida, o nosso controle, o nosso coração, o nosso mês. E clamamos ao Senhor por essa direção. Por quê? Porque nós queremos ser vividos na direção do Senhor, redidos pelo Senhor. E mesmo que a gente caia, a tua palavra fala que, por mais que o justo caia, ele vai se levantar. Então, nos levante hoje, ó Pai, para nos posicionar dentro da direção que o Senhor quer. E eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, por todas as maravilhas, por todos os propósitos, por todos os projetos, por tudo que o Senhor tem para cada um de nós.
E já te peço, Deus, continue nos fortalecendo, me fortaleça cada vez mais, ó Deus, para estar aqui nessa liderança do nosso projeto, do Reacende a Chama. Abençoe o Pedro, que está vindo, ó Pai, para se posicionar em outras partes da liderança do projeto. Já abençoe a minha equipe também, ó Pai, que caminha comigo na parte do projeto do encontro presencial, mas eu quero trazer a minha equipe para caminhar comigo também, ó Pai, durante todo o projeto em si. Que o Senhor comece a nos abençoar, nos dando visão e direcionamento daquilo que o Senhor quer. Já te peço, ó Pai, que o Senhor abençoe dia após dia o nosso projeto, nos fortalecendo, ó Pai. Fortalece cada uma das pessoas que está presente ali no grupo. Que o Senhor visite, ó Pai, e que o Espírito Santo do Senhor enche a cada coração ali agora para que eles possam sentir a Tua presença. Se existe algum coração ainda, Pai, que está aflito e apagado, que o Espírito Santo do Senhor venha e reacenda esse coração. Eu te peço, Deus, que milagres comecem a acontecer e essas pessoas precisam entender que é através da nossa intercessão. Eu já começo a te pedir, ó Pai, para que o Senhor prepare um lugar à mesa. O Senhor já escolheu as pessoas que vão se assentar. Se alguma delas ali, ó Pai, da nossa lista, não for quem o Senhor quer que esteja, que o Senhor já comece a direcionar, trazendo a pessoa que o Senhor quer que sente nessa mesa, dessa jornada. Já nos prepara, ó Pai, prepara o nosso espírito para poder trazer e fazer com que aquele dia seja extraordinário. Que os seus anjos já estejam na casa da Simone, ó Pai, guerreando ao nosso favor. Que caia por terra toda ação do maligno. Que tudo aquilo, ó Pai, que não provém do Senhor, caia por terra em nome do Senhor Jesus. Começa a nos dar visão sobre esse dia, ó Pai. Começa a nos fazer guerrear e nos posicionar para que nós venhamos ser mais que vencedores, que seja um dia de cura, de transformação e de restauração. Pai, a partir de hoje, nós vamos abrir para novas orações, para novos pedidos de orações, mas eu quero manter quero que o Senhor visite a Lara agora, ó Pai, cuida da saúde dela, renova a saúde dela, renova também o mental e o espiritual, Pai, e dê sabedoria para que ela comece a tomar as melhores decisões. Já visita a tia da Samara que já está em casa, Senhor, mas sela ali com ela, Pai, essa nova estação, sela ali com ela o teu pacto, Senhor, para que ela seja o testemunho vivo do Senhor aqui na terra. E que o Senhor já comece, Deus, a trazer para a gente os pedidos de oração, as pessoas que nós precisamos entender, as pessoas que a gente precisa orar, cada pedido de oração, Deus, que o Senhor já nos direcione, ó Pai. Traga para a gente aquilo que nós precisamos interceder. Durante todo esse mês, nós estamos abertos a receber novos pedidos de oração. Deus, nos abençoe com esses pedidos. Nos direcione as pessoas aflitas para que a gente possa interceder por cada uma delas. Mais do que isso, Deus, abençoe o nosso coração, alinhe o nosso coração com o teu coração, para que a gente consiga enxergar a tua direção. Abençoa o teu povo, ó Pai. Cuide de cada um deles. Guarda a casa deles, guarda a família deles, ó Pai. Guarda o nosso mês nos dando direcionamento. A direção nunca será apenas para o mês de agosto, ó Pai. Mas no mês de agosto nós vamos ser ensinados a seguir a direção que o Senhor está nos dando. Então nos ensina a seguir esse caminho, em obediência, entregando ao Senhor o controle e com muita fé. Nos toma pela tua mão. E começa a nos mostrar o que é viver de verdade. É por isso que oramos e pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe e guarde a vida de cada um de vocês. Que Papai do Céu abençoa. Amanhã não teremos devocional, mas estaremos juntos, juntinhos, bem juntinhos mesmo, se Deus quiser. Na segunda-feira, às 20 horas, se organiza, mesmo que seja no foninho, enquanto você está trabalhando, ou o que você está fazendo. Se organiza para você estar juntinho com a gente na segunda-feira, às 20 horas. Vai ser muita honra ter você caminhando com a gente, tá? E espalhe essa chama, convide alguém, faça o exercício. E se você sentir no seu coração, esteja comigo domingo, às 18 horas, lá na parte hoje, que é na Albert Sintra. Vai ser uma honra ter você caminhando comigo. Lembrando que nunca é sobre religião, não é sobre placa de igreja, lembrando que é sobre o amor. E vamos espalhar esse amor, vamos espalhar essa chama, vamos entender o nosso chamado, vamos entender aquilo que Deus tem direcionado para que a gente possa cumprir aqui na Terra.
tá? Porque isso faz parte do nosso processo, isso faz parte do nosso propósito. E de levar o evangelho a toda criatura é uma missão que ele deixou para todo mundo, não é só para mim. Mesmo que você não crie o seu canal, Lívia, não nasci para fazer isso, não. Nasci para ficar nos bastidores. Mesmo que você seja a pessoa dos bastidores. O ir de pregar o evangelho a toda criatura também faz parte de você. Então, pode ser que você convide o seu filho, leve seu filho. Pode ser que você convide uma pessoa para estar aqui no devocional. É sobre isso. A gente tem a obrigação de falar te amo. Então, entenda isso e nos ajude. Assim que esse vídeo sair, gente, é o primeiro vídeo do mês. Não é porque eu quero números lá, mas você tem que pensar em alguém que precisa escutar isso. Porque nós precisamos montar e atrair pessoas para que a gente ore por direção nesse mês. Para a gente viver o extraordinário. Eu quero vida mudada, gente, em 2025 ainda. Eu não quero começar a prosperar e mudar vidas em 2026, não. Tudo bem que nós estamos preparando o solo, nós estamos preparando as coisas, mas eu quero fazer com que a gente plante igual uma semente de mostarda. A mostarda plantada no solo certo, no solo fértil, ela começa a dar fruto em 30 dias. E se Deus comparar a nossa fé com o grão de mostarda, você pode começar a mudar a sua vida em 30 dias. Vidas podem ser transformadas em 30 dias. Muita coisa pode acontecer em 30 dias. Então começa aqui, ó. Aumenta a tua fé. Porque muita coisa vai acontecer até o final do ano. Não tá perdido, não tá acabado. Tá apenas começando. O que para muitos já é final de ano, pra gente é o início da construção da nossa vida extraordinária. Que Deus abençoe e guarde a vida de cada um de vocês. Obrigada por estarem comigo. Fiquem com Deus. Se Deus quiser, até segunda-feira, mas se precisarem de mim, tô aqui, é só me chamar. Um beijo.